Gente querida do terror Nadina, os fins justificam os meios? Tudo vale dentro do jogo que visa chegar lá? Devemos sim pensar primeiro em nós e sempre crescendo, 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 porque na guerra, onde um manda e o outro obedece, estar sempre no topo da hierarquia. Será mesmo? Será que é esse o caminho? E o que pensar dos efeitos colaterais, a lei da ação e reação, ou as cobranças da vida, já que a gente sabe a vida pronta? É complicado. São perguntas sem respostas, mas nós não estamos aqui para ficar repetindo questionamentos. E se pensar a respeito, aprendendo com experiências vividas por gente igual a gente. Esse é o conceito do Nadina. Os segredos ocultos, eles têm que ser descobertos aos poucos. Que o sobrenatural não é o terror pelo terror, e sim universos que nós não conhecemos. E desvendá-los é crucial para que possamos evoluir. Mas lógico, caminhando em terra firme, não pisando em falso, sabendo a trilha que está pegando, sempre com conhecimento, estudo, cautela e principalmente a respeito. Relato 070/25 Terror. Fins não justificam os meios. Continuação do vídeo 069/25. Se você assistiu o vídeo anterior, siga em frente. Veja o final dessa história e tire suas conclusões. Caso contrário, volte lá, assista a primeira parte para melhor compreensão da sequência a seguir. Senhor Romário, muito bom estar aqui, podendo contar, tornar pública a história do Gabriel. Não por coincidência, a minha história. Conforme vim comentando até agora, a minha vida chegara naquele divisor de águas. Decisões tinham que ser tomadas, planos colocados em prática no passo a passo, sem esquecer nenhum detalhe para não deixar impressões digitais. E aqui estamos nós. Mais uma pausa para um pedido, aquele pedido fundamental já conhecido por todos. Chato, eu sei, cansativo, eu sei, mas por favor, preste atenção, porque é importante demais. Se você é Nadina, se está com a gente aqui há mais tempo, se concorda e gosta do conteúdo e ainda não está inscrito, por favor, inscreva-se. E você que está chegando agora, nem sabe exatamente o que é o canal, então já chegue se inscrevendo. E além da inscrição, deixe o like, comente. Comentar é fundamental, mesmo que seja só um oi. Ou então escreva algo aleatório. Vamos lá, a vida pronta. Entra no comentário e escreva a vida pronta. Porque ao se inscrever, ao deixar o like, ao comentar, você registra sua presença no canal. Mostra para o YouTube que o Terror Nadina tem um bom conteúdo e vale a pena investir. Aí a plataforma passa a compartilhar mais e mais vezes os nossos vídeos. Então nos ajude. E claro, se achar que a gente merece, QR Code na tela, chave Pix também. Envie-nos um Pix. Você pode escolher o caminho, QR Code, chave, QR Code, mas ajude-nos, qualquer quantia será bem-vinda. E lógico, se faz parte desse grupo maravilhoso de amigos que envia suas experiências via o e-mail aqui na tela, muito obrigado mesmo. Porque são essas histórias o combustível que move a engrenagem. Então, dado o recado, voltemos ao relato. Então, para o senhor mais ou menos entender, aquela estrutura que eu montei, ela tinha crescido durante os 2 próximos anos, ela cresceu muito. Mas tinha, digamos assim, mais um ano para crescer. Digamos que eu estava começando a chegar no meio da pirâmide.
Eu fiz uma proposta para os caras irrecusável. Que eles tinham que me pagar uma quantia que em 3 meses a empresa era deles. Aí eu saí fora. Limpinho, bonitinho. Sem nada no meu nome. Que desde o início eu tinha colocado a tal empresa no nome de Laranjas. Pessoas muito humildes que eu dava um dinheiro mensal, mas essas pelo menos eu não queimei. Porque quando eu vendi, aí passou tudo para o nome dos compradores. Essas humildes que eu até ajudei. Eu fiz bem para algumas pessoas. Melhorei a vidinha delas. Elas ficaram limpas. Eu simplesmente ficaram chateadas porque perderam o ganho delas. E eu saí com muito dinheiro. Eu saí com muito dinheiro. Lógico. Fui viajar, saí do país, fiquei um tempo lá. Só vendo a coisa estourar. E quando estourou, foi feio. Olha! Deu morte. É. Quem manda não saber a hora de parar? E quem manda ser ambicioso? Quem manda achar que pode levar vantagem? Porque aí, eu sou vigarista? Tá bom, eu sou. Mas o vigarista só existe porque as suas vítimas são tão vigaristas quanto, porque você tem que fazer uma proposta para elas, passando a impressão que elas estão levando vantagem sobre você. Então toda vítima cai, movida por sua ambição de se dar bem. É uma troca de sacanagem. Só que eu estava sempre um passo à frente. Aí quando a pirâmide, quando os meus kits de ferramentas caíram no esquecimento, porque deu manchete, tem uma série de questões. Eu fui chamado, claro que fui, cheguei com o meu advogado lá, tinha dinheiro. Aí dei meu depoimento, ele falou, perguntaram se eu não, qual a minha participação. Eu disse, não, eu montei a empresa. Mas chegou um ponto que eu tinha outros negócios, que eu não estava mais dando conta, que eu ainda falava assim, que eu não gosto de perder o controle. Quando eu perco o controle, eu acho que alguém vai tirar o que é meu. Então, já que eu ganhei o suficiente, eu saí. Mas quando eu saí, não tinha essa parafernália toda, não. Ó, você pode ver, o tempo, olha que eu estou fora. Então, de fato, eles sabiam que eu era um filho da puta, mas eles não tinham como me pegar. Para começar, eu tinha um bom advogado. Para terminar, sempre tem alguém numa ponta que se tu der algum para ela, teu processo vai pra gaveta, vai embolorar, não vai dar resultado, não vai dar nada. E para mim não deu nada, agora deu muita gente presa. E aí, seu Romário, nessa brincadeira, lá tá o Gabriel, que também sou eu, com seus 32 anos, cheio do dinheiro. Aí sim, comprei uma boa casa. Aí casei mais logo, descasei, porque percebi que aquela mulher apaixonada queria mesmo meu dinheiro. Não tive filhos, graças a Deus, porque teria problemas, teria sempre vínculo com aquela mulher. E também é uma despesa que eu teria que pagar, uma pensão pro resto da vida. Eu vivia bem. E aí peguei a representação de uma montadora boa, uma boa marca. Comprei algumas lojas, concessionárias. E ali nessa, eu dei um tempo para me livrar de advogados, de processos, daquela dor de cabeça, o oficial de justiça batendo na porta, gente ligando. Então eu montei um negócio limpo. Um negócio para mim pequeno, tipo 4 lojas, 4 concessionárias, uma em cada cidade, com um gerente, eu podia controlar de cima, eu tinha um conselho, para mim era fácil aquilo, porque eu não tinha estudo, mas eu aprendi muito. Então eu vivia bem, estava jovem, aproveitando a vida, e eu tinha uma rotina, que nas sextas-feiras eu ia para um happy hour só com empresários, só com gente do dinheiro. Porque naquele momento ali eu não era assim, fora da casinha, não. Eu pertencia àquele grupo, porque eu também não tinha tanto dinheiro quanto eles, mas eu estava ali aprendendo, vendo, de repente escapava alguma coisa que podia ser uma oportunidade.
Eu era convidado para festas bem relacionadas, aí eu conhecia um político aqui, conhecia um delegado ali, conhecia, sempre bom, né? Sabe o que é? Aí me tornei sócio de um clube importante. Comecei a fazer parte das altas rodas. A mulherada toda em cima de mim, sabe como é que é? De cada 10, 11 queriam meu dinheiro. Era tão filho da puta quanto eu, mas eu aproveitava o que podia, já descartava. Foi quando eu conheci a Aninha. A Aninha era diferente. Eu gostei dela, não vou dizer assim que me apaixonei, porque eu nunca fui homem assim de me apaixonar. Mas a Ana também não gostava de morar sozinha naquela casa. A Ana era uma moça humilde. A Ana não se deixou deslumbrar pelo meu dinheiro. Eu fui morar com a Ana, eu trouxe ela para morar comigo, não casei, para não dar direitos, aquela coisa, se bem que eu teria, se desse errado, eu teria que dar uma quantia para ela, mas isso aí era de menos. Mas eu estava feliz com a Ana. E aí a Ana um dia chegou para mim e disse que estava grávida. Senhor Romário, pasmem. Eu me emocionei. Olha, eu me emocionei quando eu vi aquela mulher dizendo que estava esperando um filho meu, mas que seria também filho dela. Meu Deus, que coisa linda. Eu comecei a conviver com sentimentos que até então eram desconhecidos. Eu comecei a me tornar mais humano. Nossa, eu estava muito feliz. E num desses happy hours da sexta-feira, eu estou ali conversando, pá. Aí levantei para ir ao banheiro. Quando eu levantei para ir ao banheiro, eu simplesmente girei, pimba. Bom, eu acordei com todo mundo, perguntando o que eu tinha, o que eu não tinha. Eu falei, pá, o que houve? Uma coisa muito estranha. E eu acordei com gosto de erva na boca, uma coisa esquisita. E tinha chamado os paramédicos, caras vieram, coisa, tiraram a pressão. Aí me levaram pro hospital, fiz um check-up geral. Eu estava cansado, eu estava com muito trabalho, eu estava... mas nada assim que... Não. Imagina, 30 e poucos anos, forte que nem um touro. Só que depois daquele desmaio, seu Maio, eu comecei a ficar desanimado. Eu já não tinha mais tanto pique para reuniões, para conversar com fornecedores, para brigar com empregados. Eu estava aéreo. E um dia eu estou na empresa, minha concessionária, a matriz, que era onde eu ficava, tinha todo aquele salão lá embaixo, com os carros enfileirados ali, todos aqueles modelos. Aí tinha a mesa dos vendedores, tinha toda a estrutura, um salão enorme, lindo, todo envidraçado. E eu ficava numa espécie de mezanino, todo envidraçado, e eu tinha visão de todo o salão de atendimento ao público. E atrás eu tinha as janelas, porque tinha um pátio, onde tinha outro galpão ali, que era a manutenção, que era uma empresa muito bem montada, muito bem estruturada. E eu tô ali, quando eu vejo, me arrepio todo, mas me arrepiei tudo. Eu vi aquela criatura entrando. Mas engraçado, tinha o pessoal da segurança, tinha o pessoal da portaria, tinha os vendedores, tinha os recepcionistas. Mas parecia que ninguém tinha notado a entrada daquela criatura. Era um homem magro, alto, de terno, um terno meio, digamos assim, ultrapassado, antiquado, né? Todo de preto, uma pele estranha, e foi subindo a escada. Foi subindo a escada e eu via que ele vinha em direção a mim. E ninguém impedia. Eu estava congelado, eu digo, o que é isso? Aí de repente aquele cara, minha porta estava fechada, ele entrou como se tivesse passado pela porta. Um cheiro horroroso, eu gelei. Aí ele disse, você é meu. Pois assim foi decidido. Eu travado, quando eu comecei a me liberar, eu explodi, mas eu gritava, que todo mundo lá no salão ouvia. Aí veio a minha secretária, estava perguntando o que eu tinha, eu gritava, sai daqui. Vieram as pessoas, uns já me olhavam assim, diziam, ih, o homem tá louco. Aí eu conversando com a Rosaura,
A minha secretária, ele já foi. Ela disse, mas já foi quem, Gabriel? Gabriel, para, não tem ninguém aqui. Como não tem ninguém? Como não tem ninguém? Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Olha, foi punk. E passou. Passou ali. Porque aquela coisa começou a me perseguir em todos os cantos. Eu sonhava com ele. Ele aparecia no happy hour. E eu ia definhando. Comecei a ir a médicos. Médicos que o dinheiro pode pagar não encontravam nada. Nada. A coisa estava ruim. A coisa estava ruim até que a minha esposa me chamou e disse, olha, não marca nada para hoje à noite. Eu digo, ela nunca fez isso. Aí ela disse, eu já combinei com a babá, ela vai ficar com o menino e nós vamos num lugar. Eu vou te levar num lugar. Eu digo, mas que lugar é esse? Eu não aguento mais ver. Tô nessa situação. Eu quero tu em casa tal hora. Agora imagina, aquela mulherzinha pequenininha, que não tinha nem o que comer, que não tinha onde cair morta. Quando me conheceu, querer mandar em mim, mas que? Pontualmente eu estava lá. E fomos. Ela me levou num lugar bem estranho. Aparentemente era uma casa de subúrbio, mas tinha toda uma atmosfera. E o mais engraçado é que quando eu estava me aproximando da porta daquela casa, apareceu aquilo. Olhava para mim assim e dizia, não entre. Eu olhei para ela e digo, vambora, não vou ficar aqui, eu não vou. Porque a porta que estava ali, de repente começou a pegar fogo, a impressão que dava que a casa estava pegando fogo. Vambora, olha o fogo. Aí a Ana queria me segurar, mas não tinha como, de repente saiu daquela casa assim, uma senhora. Saiu e gritou, saia daqui. Aí eu falava, tô tentando. Ela desceu assim, mas ela passava no meio do fogo. Chegou perto da criatura, saia! E aquela criatura foi indo e sumiu. Ela não estava falando comigo. Aí ela olhou para mim. Tudo bem, seu Gabriel? Eu digo, fogo. Fique tranquilo. Não há fogo nenhum. Aí quando eu olhei, realmente não tinha fogo nenhum. Aí eu entrei. Ela conversou comigo, ela já sabia. Ela já recebi de antemão tudo que estava acontecendo comigo. Ela simplesmente disse que haviam feito um trabalho muito pesado contra mim. E que o objetivo não era só me matar. O objetivo era eu sofrer muito. Eu tinha que pagar. Eu tinha que me purificar. E que eu só conseguiria me libertar daquele trabalho se eu identificasse o responsável. Eu disse, mas que responsável? Não sei o que a senhora está falando. O responsável é essa criatura que eu expulsei daqui. Que o senhor tem que saber quem é. Porque essa criatura é que está fazendo o trabalho e acompanhando de perto para saber que vai ter sucesso. O senhor não vai resistir se não descobrir quem é, se não desmascarar. Então diga para mim, tem alguém que desejaria a sua morte, o seu sofrimento? Eu olhei para ela assim, olha, das pessoas que eu convivi, eu acho mais fácil dizer quem não desejaria. Ela me olhou, pelo menos o senhor é franco. Porque ao entrar aqui eu já vi. O senhor é um homem sem aura, sem luz, sem amor. E o senhor atraiu muito ódio. E se quiser sobreviver,
terá que descobrir quem está fazendo esse trabalho, quem deseja tanto o seu sofrimento, para que nós possamos combatê-lo e tentar reverter. Eu disse tentar, ela é tentar, eu não tenho como lhe garantir, mas para lhe dar uma chance. Então ela pegou uma série de... uma relação do que eu precisaria para colocar no meu ambiente de trabalho, para colocar na minha casa, no meu quarto, e que eu tinha que dar um jeito de voltar ao passado, vasculhar e descobrir o responsável, porque se eu não descobrisse, nem todo o dinheiro que eu ganhei, às custas de sangue, suor e dor, ia ser o suficiente para me livrar de um destino terrível. Seu Romário, em casa minha esposa tratou de colocar tudo aquilo. E foi a primeira vez depois que, naquela situação toda, que eu me preocupei com alguém além de mim. Aí eu perguntei para ela, e a minha família, corre riscos? Ela disse, não. As únicas 2 pessoas que o senhor ama estão protegidas pelo amor que o senhor oferece. Pelo amor que nem o senhor sabe que tem. Agora o senhor é alvo de todo o resto de sentimento ruim que sempre comandou a sua vida. E faz parte da sua personalidade. Senhor Romário. No meu carro tinha objetos, tudo coisa assim. Não vou ficar aqui. Isso, aquilo, não. Agora o mais engraçado, na minha sala tinha uma espécie de garrafinha, sabe, uma garrafinha de barro, muito bem feitinha, muito bonitinha. Uma espécie de carranca, assim, onde, sabe, uma garrafa onde tem o rótulo, mas ali não tinha um rótulo, ela tinha uma carranca, uma coisa bem esquisita. Tudo um artesanal, tudo em alto relevo. Tinha um cravo. Na verdade tinha um líquido dentro daquela garrafa, um cravo. Um líquido meio azedo, meio adocicado, meio estranho. E ficava em cima, sabe, de tipo, eu não sei dizer, eu sou tão ruim nisso, eu sempre pensei em ganhar dinheiro, nunca pensei no nome daquilo que eu comprava ou tinha de decoração. Mas ela ficava em cima, tipo uma toalhinha, mas de vime, vamos dizer assim. E um rosário, sabe, em volta. Rosário, minha secretária, olhava para aquilo, olhava para mim, ela não acreditava, mas também não perguntava nada. E eu, aos poucos, eu voltei a trabalhar, não naquele ritmo, mas a minha preocupação era enumerar. Claro, os primeiros seriam meus pais, meus irmãos, a minha família, que eu simplesmente virei as costas. Infelizmente eu tinha que duvidar deles, se bem que eu achava difícil, mas a gente sabe, né, que família decepciona. Bom, imagina a decepção que eles tiveram comigo. Aí fui na minha casa, quando eu encostei aquele meu carrão, meu pai e minha mãe estavam na varandinha, como eles sentavam sempre ali no final da tarde, sossegados. Aí eu cheguei com presentes. Aí, com licença, oi pai, oi mãe, tá, né? Meu pai me olhou e disse, o que você faz aqui? Não pai, eu vim fazer uma visita. Ele disse, visita? Você veio aqui para nos visitar sem nenhum interesse? O que você veio fazer aqui, meu filho? Não, pai, eu vim aqui, eu tô com saudade, eu trouxe uns presentes. Por favor,
Deixe esses pacotes lá dentro do seu carro bonito. Nós não precisamos e não queremos nada do que venha do seu dinheiro. Eu, poxa, pai, o senhor não vai me deixar entrar? Vou. Mas depois que você me disser o que veio fazer aqui. Nossa, minha mãe olhava, eu percebi o sofrimento dela. Ela tinha vontade de vir me abraçar, me beijar, mas, poxa. Aí eu contei pro meu pai. Tá acontecendo isso, isso, isso. Aí ele me olhou e disse, com certeza, você pode ter pensado que é alguém da sua família? Eu digo, não, pai, pelo amor de Deus. Eu digo, chega, você já mentiu demais. Você já roubou demais, você já fez muita gente sofrer, principalmente a tua mãe. Chega de mentir. Respondendo, tirando você, a sua mãe, seus 3 irmãos e eu, ou seja, a sua família, que você nunca considerou por não ter todo o seu dinheiro, é composta de pessoas boas. Então, se a sua preocupação é verificar se nós somos os responsáveis por esse encosto, pode voltar de onde saiu. Aqui, nós não temos tempo para perder, para pensar em vingar de um ser tão pequeno quanto você. Senhor Romário, eu digo uma coisa de coração. Se eu tivesse vergonha na cara, eu me senti desse tamanho, mas eu não tinha. É meio aquilo que o pai dizia. Ele virou as costas e entrou. Quando ele virou as costas, minha mãe olhava para mim. Eu olhei para ela e dei um sorriso. Ela abaixou a cabeça, virou as costas e entrou também. Ali doeu. Eu queria que ela me esculhambasse como meu pai me esculhambou. Mas aquele olhar me mostrou o quanto insignificante eu era. Eu deixei os presentes ali na área, na varandinha. Voltei, entrei no meu carro e fui. Eu não sei dizer o que eu sentia. Se era remorso? Não era para isso. Se era arrependimento? Não, muito menos. Se era vergonha? Não. Mas eu me sentia mal. Com certeza aquele olhar da minha mãe, eu trago comigo até hoje e vou levar para sempre. Mas pelo menos já tinha descartado. Conhecendo meu pai como eu conhecia, não vinha da minha família. Então vamos ao velho Adualdo e a sua mulher bruxa. Essa era a minha maior suspeita. Aí eu fui onde era o armazém. Na verdade tinha uma loja muito grande, muito bonita. A cidade tinha dado uma crescida, principalmente no centro, deu uma crescida boa, estava mais bonitinha, mais apresentável. Algumas pessoas me conheceram, vendo eu passar com aquele carrão todo. Uns tentaram conversar comigo, alguns eu lembrava, outros eu não lembrava, mas nunca foram nada importantes para mim. Aí eu fui na barbearia do seu Cleto, que eu lembro que eu cortava cabelo lá quando criança. Aí sentei, ele me conheceu, meio que conversou assim. Ele era muito brincalhão, muito isso, aquilo. Aí eu fui fazer a barba, ele botou a navalha na minha pessoa e disse: quer que eu faça muita gente feliz? Eu olhei para ele, se o senhor acha que vale a pena? Ele falou, eu tô brincando, para ser besta, e continuou fazendo a minha barba. Aí eu perguntei, sobre a viúva do armazém. E ele me disse, ela realmente sentiu muito a morte do marido. E com a morte dele, o armazém não foi mais para frente, ela não tinha como cuidar. Aí os filhos vieram, venderam o prédio, venderam o negócio. E ela foi morar com os filhos, mas não durou 2 anos. Eu digo, como é que é? Não durou 2 anos. Ela sentiu muito a falta do marido e faleceu. Eu disse, tá. E os filhos? O senhor viu? Não, nunca mais vi, nunca mais. O senhor conhecia a família? Sim, conhecia. O senhor ouviu algum comentário ligado a mim? Não. Haveria motivo? Eu digo, não, é que a gente gosta de saber que os antigos patrões
Tinham saudade da gente, falavam bem da gente. Não, eles são muito reservados, mas com certeza não levaram mágoa nenhuma aqui da cidade, de ninguém. Não que eu saiba, porque a dona Almerinda, lembra dela? Sim, a fofoqueira. Se tivesse alguma coisa, ela viria aqui me contar. Não teve nada não. Então tá. Fui. Paguei. Gostei de matar a saudade da cidade. E no fundo eu gostava daquele lugar. Afinal, passei minha infância toda. Mas, vou retornando, eu pensei, bom, sobra então agora Miguel e Ronaldo. Aí eu fui. Foi fácil de encontrá-los. O Ronaldo perdeu o seu caminhão, claro, depois da prisão. Cumpriu pena. E trabalhava de mecânico numa oficina. Eu fui lá visitá-lo. Quando eu cheguei, ele me recebeu com frieza. Digo, o carrão tá com problema? Você tá passando ali no escritório antes de vir falar comigo? Eu digo, não, Ronaldo, vim aqui te ver. Tá bom, já viu. Ronaldo, você tem alguma coisa contra mim? Aí além da certeza que você acabou com a minha vida, não. Além de não poder provar que foi você que entregou a gente, claro que não. O que eu quero agora é esquecer, eu já paguei minha dívida. Eu escolhi o caminho. Eu me envolvi com pessoas erradas. Mas agora estou tocando a minha vida, tenho a minha família, então, por favor, vá embora. Não me faça voltar para a cadeia. Eu digo, meu bom Jesus. Eu digo, cara, tu me odeia tanto. Seria capaz até de fazer trabalho macumba para me destruir. Ele olhou para mim e disse, cara, ninguém precisa fazer macumba contra ti, não. Tu vai se matar sozinho. Tu acha que eu vou perder tempo contigo? Some. Bom, nessa altura eu já estava conversando meio alto, já tinha outros mecânicos vendo ali, já estava olhando, eu digo, opa, tô indo embora. Mas antes eu digo, e aí, tem notícia do Miguel? Sabe onde eu posso encontrá-lo? Ele disse, claro. A tumba dele fica na terceira fileira à esquerda, na entrada do cemitério. Eu disse, como é que... ou você acha que o Miguel tinha condições de sobreviver na cadeia? Se você soubesse como aquele rapaz era bom, como ele era frágil, você não teria feito o que fez. Eu não fiz nada. Vai embora. Quando ele falou vai embora, me apareceu um armário de 2 metros de altura, 3 de largura. Ele segurava uma chave de fenda na casa, sabe, de roda de trator. Aquele macacão tipo mecânico mesmo. Ele disse, até onde você não entendeu que ele te mandou embora? Será que eu vou ter que dizer? Eu olhei aquele cara de opa. Saí. Quando eu cheguei na calçada e vi na lata do meu carro um risco de prego assim, fora a fora. Eu olhei para dentro da garagem, tava aqueles caras tudo me olhando, eu digo, que coisa tão doida, quem fez isso? Aí eu perguntou, algum problema? Tem alguma dúvida ainda? Ele disse, bom, eu não queria saber quem foi. Eu vou trocar essa merda de carro e não me incomodar. Aí entrei e fui embora. Senhor Romário, eu cheguei em casa de volta e não tinha nomes. Porque quem eu desconfiava, com certeza não estava fazendo aquilo comigo. Depois eu tinha só fantasmas da pirâmide. Claro, qualquer um poderia ser. Mas eu acredito que eles não teriam assim, uma razão de me culpar diretamente pelo que aconteceu, não. Porque quando eu saí do negócio, eles foram para frente.
E aqueles que entraram futuramente, que tiveram prejuízos, não tinha nada contra mim, tinha contra aqueles que compraram meu negócio, então não tinha lógica. A minha ex-mulher, né? A ex-mulher tinha casado com um cara mais rico que eu, aquela pistoleira, né? Eu não tinha nomes. Ou seja, eu tinha tantas pessoas que me odiavam, que tinham razão para fazer, que eu não conseguia um nome. Aquilo meio que me enlouquecia. E eu voltei. Eu voltei para aquela casa de apoio. E quando eu voltei, eu contei o que tinha acontecido. Aí aquela senhora olhou para mim e disse: você não consegue lembrar de ninguém? Eu digo: não. Você não consegue lembrar, mas não tem mais nome, tem certeza que não tem mais. Pense numa pessoa assim, que tem tanta raiva do que você fez para todo mundo, que deseja que você sofra para pagar, para... Não. Então, ela me deu uma espécie de chá e disse: vá para casa, pegue esse incenso, coloque esse incenso e tome o chá. Se nada acontecer durante a noite, no dia seguinte vá ao seu trabalho e faça o mesmo. Mas o que eu te garanto, não vá na hora do expediente. Eu fui para casa, fiz tudo o que eu tinha que fazer, dormi bem, acordei. E na dúvida, eu saí de casa às 5 horas da manhã, sem tomar café, sem nada. Fui pro trabalho, cheguei lá, aquele salão, nossa, aquele salão vazio, no escuro, só tinha o guarda, os seguranças. Aí, bom dia, o senhor tão cedo aqui, algum problema? Eu disse: não, fique tranquilo. Olha, pode ir para casa. Eu digo: não, mas o meu expediente termina às 8. Não, pode ir para casa, vai lá. Eu preciso ficar sozinho. Aí ele meio que maldou, né? Sabe como é que é homem, né? Ah, entendi. Não, sim senhor. Aí eles foram embora, eu fiquei ali. Então no alto, tudo envidraçado, as portas envidraçadas, aqueles carros todos ali. Eu acendi apenas uma luz da minha sala, no mezanino, e uma luz lá embaixo. E fiz exatamente o que ela mandou, com o detalhe que eu não tinha comentado. Comecei a repetir umas palavras que ela escreveu para mim. As mesmas palavras que eu repeti em casa. Eu comecei a repetir aquelas palavras que eu não entendia nada. Eu ia repetindo aquelas palavras, o som parecia com um eco, foi crescendo, a minha voz começou a se tornar maior, a luz que eu tinha acesa começou a piscar. Aquele incenso do lado da garrafinha, lembra da garrafinha? O cravo começou a morrer, aquilo começou a morrer, um cheiro começou a entrar. E de repente, seu Romário, eu vejo aquela figura entrando lá na parte de baixo. E eu continuei repetindo, porque por incrível que pareça, seu Romário, que estava frio, estava uma espécie de neblina, as luzes estavam piscando, eu me arrepio até hoje, mas eu não tinha medo, eu tinha curiosidade, eu tinha que se revelar, eu tinha que acabar com ele. Meu Deus, quem poderia me odiar tanto? Foi quando me veio na cabeça, eu digo: poxa, mas como eu fui ingênuo. Não é o fato do Adualdo ter morrido, da mulher dele, a bruxa, ter morrido, ter partido. Não é o fato do Miguel também ter ido. Isso não quer dizer, existiu muito universo aqui, começou a ficar claro na minha cabeça, claro. O ódio que eles tinham por mim,
O ódio iria acompanhá-los para sempre, nessa vida ou em outra. Meu Deus, como eu era materialista, como eu podia ser tão materialista pensando só na vida agora, mas tem várias vidas. E o ódio que a gente tem, a gente carrega com a gente, mas quem seria? E aquele cara figura subindo, chegando perto de mim. Meu Deus do céu, quem pode ser? Como eu gostaria de saber, se revela para mim, porra! Eu tenho que me livrar de você. Eu pensava e eu repetia aquelas palavras e as luzes piscando e eu gelado, de repente a figura na minha frente, assim, as luzes acenderam, Senhor. Eu fiquei em choque quando eu olhava o rosto daquela criatura. Seu Romário, parecia que eu estava diante de um espelho. Eu estava olhando para mim. A figura que estava na minha frente era eu. E do nada, eu entendia que por mais sociopata, por mais frio, por mais ganancioso que eu achava que era e realmente era, eu carregava comigo um pouco da religiosidade, da ingenuidade e da fé, do bem na fé em Deus que o meu pai me passou. E quem estava ali na minha frente era o eu decente que restava da minha alma podre, que envergonhada dos meus gestos me desejava muito sofrimento para que eu pagasse tudo que eu fiz para as outras pessoas em nome do dinheiro. Seu Romário, eu estava diante do meu eu movido pela culpa, pelo remorso, pela vergonha e o pouco de dignidade que ainda me restava. De repente eu sinto tocar. Eu olho assustado. Era a Rosaura. Gabriel, tudo bem? Tudo bem? Tudo, o que está acontecendo? O que houve? Cadê ele? O que houve? O que está acontecendo? Sabe aquela coisa meio... Gabriel, sou eu. Aí quando eu voltei mais ou menos ao mundo real, os funcionários estavam chegando, a empresa estava começando essa rotina, eu estava com a minha secretária, minha amiga, perguntando se eu estava bem. Disse, tô, cara, mas o que você está fazendo aqui essa hora? Meu Deus do céu, você nunca chega tão cedo. Aí eu disse, é que eu ando, sabe? Tem um café? Perguntei pra ela. Tenho, eu vou pedir um café pra você, quer comer alguma coisa? Eu digo, quero, tô com a boca seca, copa d'água. O que tá acontecendo hoje? Eu digo, não, é que eu andei tão desligado, andando meio estranho, que tinha muito serviço atrasado, eu não conseguia produzir na hora do expediente, e no final do dia eu estava cansado, queria ir para casa, então eu resolvi vir mais cedo hoje, e graças a Deus eu consegui fazer alguma coisa, acho que a coisa evoluiu melhor. Então você conseguiu fazer o quê? O que veio fazer? Eu digo, não, claro, eu acho que agora não, tá tudo bem, tá, obrigado. Ela saiu, deu um passo para trás assim, olhou para mim e falou como em câmera lenta e como se fosse a minha voz. Que bom que você conseguiu fazer o que veio fazer. Esperemos que você mereça essa nova chance. E pode ter certeza que é bom aproveitar, porque será a última. Aí eu olhei para a Rosário assim e disse, o que você falou? Eu falei que eu vou buscar o seu café, você quer mais alguma coisa? Eu disse, não, obrigado, o café tá bom. Ela desceu, senhor Romário. E antes de que viesse com o café, passou um filme da minha vida. Eu só olhei para aquela garrafinha e disse, meu Deus, não adianta pedir perdão, mas obrigado pela nova chance. E daquele dia em diante, eu tentei ser diferente. Não no meu trabalho, não no correr contra o dinheiro, a favor do dinheiro, querer progredir, porque isso é normal. Também não fiquei tentando refazer, sabe,
tentando dar um jeito de apagar o que eu fiz, o que eu tinha feito, estava feito e não tinha o que fazer. Mas pelo menos eu passei a respeitar mais as pessoas e entender o quanto elas podem sofrer, dependendo de algumas atitudes nossas. E hoje eu estou aqui no meu quarto, a minha casa está cheia, eu ouço os barulhos lá, o meu filho, a esposa, os meus 2 netos estão destruindo a casa lá embaixo, minha mulher dando risada, brincando, e eu subi apenas porque em meio àquela vida em família, que tinha também ali a presença do meu pai, já mais velhinho, a minha falecida mãe já não estava, tinha o meu irmão com a esposa, enfim, estavam todos reunidos ali, que eu chamei a todos para a gente comemorar a entrada desse ano, do Réveillon. Mas de repente, eu senti vontade de chegar aqui, escrever esse relato e enviar para o Senhor. Porque depois da experiência que eu vivi, cada ano é um novo reinício. E pelo menos esse eu resolvi reiniciar, tornando pública a minha história, torcendo que ela seja útil para os mais jovens, que possam conhecê-la e entender que dinheiro é tudo quando abençoado, e que fim jamais justificarão os meios.